Olha, tem um analgésico que é praticamente da família aqui no Brasil. Ele está presente em quase toda casa, sempre pronto aí para combater dor e febre. Mas se eu te contar que esse analgésico que nós confiamos tanto é proibido em vários países desenvolvidos por ser perigoso e potencialmente fatal? Pois é, esse é o paradoxo da dipirona. No Brasil e lá no tratamento da dor, vendido livremente em todo o país. Já nos Estados Unidos, no Reino Unido, Austrália, a venda é completamente banida por décadas. Pois é. Então, nós vamos a fundo nessa história, porque como que pode o mesmo medicamento ser herói de saúde pública aqui e lá fora ser tratado como um vilão, tá no corredor da morte dos fármacos? E a resposta para esse mistério é mais surpreendente do que parece. Nós vamos solucionar esse mistério. Então, fica comigo até o final dessa aula. Nós vamos desvendar, e você já deve ter visto o contraste. Alguns países, tanto que não tem nem evidência científica sobre a dipirona para que a gente possa fazer algum trabalho, porque na maioria dos países desenvolvidos, que são os produtores de evidência, não tem esse medicamento no seu elenco. Então, agora nós vamos desvendar isso. Se você quer entender melhor, fica até o final. Mas, antes disso, se você não é inscrito, já se inscreve. Vai valer a pena fazer parte desse canal. E ativar o sininho ali, ó, para que você possa receber notificações sobre assuntos e aulas importantes como essa. Então, vamos solucionar esse mistério. E esse paradoxo faz uma divisão. É como se fosse um medicamento em dois mundos. Proibida nos Estados Unidos, amada no Brasil. A ciência por trás da verdade. É isso que nós vamos resolver aqui nessa aula. Então vamos a fundo mesmo para que você possa entender. Olha só o contraste absurdo. De um lado, o Brasil, onde a dipirona é vendida sem receita, é um medicamento isento de prescrição e é um pilar no tratamento da dor. Do outro lado, potências como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, onde ela simplesmente foi banida. E isso já faz algumas décadas. É como se fosse dois mundos diferentes no mapa da medicina. E para entender esse quebra-cabeça, a nossa jornada vai ter 5 etapas importantíssimas. Primeiro, vamos ver o remédio e dois mundos. Depois, a razão da proibição, e aí vamos olhar para a realidade aqui no nosso Brasil. E depois, vamos buscar a resposta, ó, surpreendente, na genética. E por fim, vamos discutir o custo real do risco. E vamos ao primeiro passo aí, um remédio e dois mundos. Então vamos começar por aqui mesmo, pelo Brasil, porque aqui a dipirona é muito mais do que um simples remédio. Ela virou parte da nossa cultura. A dipirona se tornou uma verdadeira ferramenta de saúde pública e é essencial no SUS e é peça-chave em epidemias como a dengue. Você sabia disso? Porque nesses casos, outros analgésicos comuns não podem ser usados, como o caso da aspirina, que é o ácido acetil salicílico, o AS. Também é o caso dos AINES, como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno. Então, e aí tem até uma restrição com relação ao paracetamol. Então, ela é simplesmente fundamental na estratégia da saúde pública aqui do nosso país. Mas agora, vamos virar a página, vamos dar uma olhada para o outro lado do mundo e entender o que levou as maiores potências globais a baterem o martelo e dizer: esse remédio é perigoso demais. E a origem dessa desconfiança está num termo na nossa ciência que tem que ser levado em consideração, que é a granulocitose, que é o desaparecimento súbito e drástico dos neutrófilos, células de defesa cruciais. O paciente fica indefeso contra infecções, levando a um quadro aí de sepse potencialmente fatal em questões de dias. Uma simples infecção pode levar o paciente a uma sepse e aí a morte por conta da falta dessa defesa. E esse mecanismo é através de uma reação imunoalérgica rara e imprevisível em indivíduos geneticamente predispostos. E essa história começa lá na Alemanha em 1922. Por décadas, a dipirona foi um sucesso mundial. Só que, nos anos 60, começaram a pipocar alguns alertas, relatos de um efeito colateral bem grave ligado a ela, e a outros remédios da mesma família. Mas o ponto de virada, o que mudou tudo, foi em 1977 que a FDA, ou seja, a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, simplesmente baniu a dipirona. Isso iniciou uma onda de proibições pelo mundo todo. E o motivo de tanto medo tinha um nome bem específico, como nós já mencionamos, a granulocitose. E isso está embasado em 3 pilares. O primeiro, o risco de agranulocitose, mesmo sendo raro, foi considerado inaceitável e ponto. Os estudos da época sugeriram uma incidência de até um caso a cada 3.000 usuários. Isso é inadmissível, nenhum medicamento sustenta com um índice tão alto de risco por agranulocitose. Então, insustentável ficar no mercado. O segundo, eles acreditavam que existiam outras opções, e existiam, que na época eram mais seguras, e era o caso da aspirina, do paracetamol, que para eles eram os queridinhos da época, muito seguro à época. Então, essa era uma alternativa bem sustentável para a retirada também da dipirona. Mas o terceiro ponto, e esse é o crucial, é que a empresa que vendia a dipirona nos Estados Unidos já estava com outros problemas na justiça, muitos problemas, muitos mesmo, de patente, entre outros. E a patente da dipirona já tinha expirado, só por aí já ficou complicado, porque já era um medicamento barato,
naqueles países, e aí a patente quebra, todo mundo pode produzir esse medicamento. Então, para eles não valia a pena gastar uma fortuna, briga na justiça para defender um produto que já estava praticamente, todas as outras empresas estavam fabricando por conta da quebra da patente. Foi também aí uma decisão de negócio. Então a empresa olhou assim e disse, não vou gastar meu tempo e nem dinheiro para defender, já ganhamos o que tinha que ganhar, e assim a dipirona foi banida por conta desses 3 pilares. Não estou dizendo que não são importantes, mas foi aí uma decisão crucial que a dipirona foi banida e foi para o corredor da morte, né, desses países. E a realidade aqui do Brasil é muito importante nós trazermos para cá, que sempre foi um questionamento das pessoas, mesmo eu quando estudante me questionava, os professores, ninguém sabia me responder. Por que que em outros países a gente não encontra nada de evidência, em outros países é proibido, e aqui no Brasil ela é tão... A Anvisa dá todo o apoio, ou seja, a Anvisa nunca, nem sequer mencionou em retirada desse medicamento aqui do nosso país. E isso era uma dúvida que permeava. Então, claro que ao longo do tempo eu fui entendendo isso aqui, e eu quero trazer de fato esse mistério, resolver esse mistério com você, para que você não tenha dúvida mais por que a dipirona hoje é um pilar fundamental aqui no nosso tratamento do SUS. Então vamos para a realidade do nosso Brasil. Mas primeiro, pega esse dado aí, ó, anota esse número, 0,38. Ele vem de um estudo gigante feito aqui na América Latina e representa o número de casos de granulocitose por milhão de pessoas por ano. É um número absurdamente baixo. Então, 0,38 é um número aceitável para qualquer medicamento, porque é muito baixo, comparado até aos estudos que deu base lá àquela proibição. Aqui, a gente consegue ver a diferença de um jeito bem claro. Os estudos europeus, que levaram à proibição, indicavam um risco bem maior, e muito maior. Agora, os estudos latinos, que olhou para o Brasil, Argentina e México, encontrou um risco centenas de vezes menor. Era como se estivéssemos falando de medicamentos diferentes, né? Não estivéssemos falando do mesmo medicamento. Os dados simplesmente não batiam. Isso mesmo. Totalmente, era como se fosse uma guerra de números e dados divergentes que davam uma discrepância muito grande. E foi com base nesses dados locais que a nossa agência, a Anvisa, reuniu um painel de especialistas em 2001. A conclusão foi unânime. Para a população brasileira, os benefícios da dipirona superam e muito os riscos. A decisão de manter esse medicamento no mercado foi totalmente baseada em evidências daqui, dos estudos latinos. Aí vem uma pergunta. Mas por quê? Por que essa diferença gigantesca nos dados? Isso vamos mostrar nessa aula ainda para que você entenda. Então, fica comigo, você vai entender por que essa discrepância e aí você vai entender que o resultado é surpreendente. E essa resposta, ela vem na genética. A resposta para essa diferença não estava nos estudos populacionais comuns, estava em algo muito mais profundo, no nosso DNA. Isso mesmo, estava no nosso DNA. E isso é muito importante. E como funciona? Mas primeiramente, para a gente entender o medo todo dos países com relação à dipirona, e que deu muita base para a proibição, é uma catástrofe imunológica. Vamos entender aqui a granulocitose, já comentamos com ela, já falamos sobre ela anteriormente, mas agora nós vamos entender de fato. Ó, funciona assim, ó, a granulocitose não é causada diretamente pela dipirona. Escreve isso aí. Então daí você já começa a entender um pouco mais. Não é causado pela dipirona. O que acontece é que algumas pessoas com uma predisposição genética muito específica, o remédio age como gatilho. Ele meio que aperta um botão errado, isso mesmo, um botão errado. Então, certas variantes dos genes fazem o sistema imunológico ficar confuso. Ele começa a atacar as próprias células de defesa do corpo como se fossem invasoras. É um ataque contra si mesmo. Então, essa agranulocitose, ela é grave por quê? Porque uma simples infecção que resolveria tranquilamente com a própria natureza do organismo, o próprio sistema imunológico, mas como esse sistema está totalmente apagado, qualquer infecção pode evoluir para uma sepse, que é uma infecção generalizada, e a morte em poucos dias. E isso é fatal. Então, por isso que lá na bula vai estar escrito que pode causar até morte. Claro que com uma roupagem diferente, mas é considerada fatal. Mas a gente sabe que não só a dipirona tem esse alertazinho. A gente tem ali medicamentos que são os anti-esquizofrênicos, são os antipsicóticos atípicos. Você vai ver que tem um lá que tem também essa restrição. E nós vamos conversar sobre ele no futuro. Então vamos lá, vamos entender melhor. E aqui está a chave que resolve o mistério todo. Então você vai entender agora por que ela é tão queridinha aqui no nosso país e a gente nem pensa em tirá-la. Porque o mistério nas variantes genéticas. Olha, essa variante genética que disparam essas reações são muito mais comuns em populações com ascendência do norte da Europa. Então, ó, presta atenção. Pense em anglo-saxões e escandinavos. Ao mesmo tempo, essas variantes são muito mais raras em populações como a nossa, latina e super miscigenada. E a prova final, quase como uma cena de filme, veio da Espanha. Lá a dipirona, que é conhecida como nolotil, também é super comum. De repente, eles notaram um aumento de casos de agranulocitose.
Mas adivinha em quem? Quase só em turistas e estrangeiros britânicos que moravam lá. Era a genética se manifestando na vida real, na frente de todo mundo, confirmando toda a teoria. Então, foi aí um alarde aí. A Agência Europeia de Medicamentos investiga reações graves da dipirona, que é o nolotil, em turistas no sul da Espanha. Então, aí já dá uma base de que nem todo mundo pode ter a reação de agranulocitose. Então, a genética se manifestando na vida real. E isso tudo nos leva a uma pergunta muito importante, que é o nosso ponto aqui, ó. Ao proibir a dipirona, qual foi o custo não intencional? Claro que foi não intencional dessa decisão para o país, ou para os países, no caso Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outros países desenvolvidos. Bom, ao tirar do mercado um analgésico potente que não vicia, a proibição acabou criando um buraco, um vácuo terapêutico. Aquelas dores mais fortes que um paracetamol ou ibuprofeno não resolvem, os médicos ficaram sem muitas opções. Oh, e a gente sabe, a natureza e o mercado farmacêutico não gostam de vácuo. Agora vamos comparar o risco de verdade. Enquanto o risco da dipirona para nós é mínimo, as alternativas que foram consideradas mais seguras nos Estados Unidos têm um custo humano assustador. Então, você já imagina, você tira um medicamento que para nós é um risco mínimo, mas eles confiando nos queridinhos como aspirina e paracetamol, e eu vou te mostrar agora quanto esses medicamentos são potencialmente perigosos. Se você olhar aí, ó, anti-inflamatórios comuns, por exemplo, causam cerca de 16.500 mortes por ano por sangramento nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem muitos dados com relação a isso. E os opioides? Aqueles que entraram para preencher o espaço da dipirona, causam mais de 100 mil mortes por overdose por ano. Então, aqui dá para você ver que o custo e o risco foi muito alto por esse banimento. Mas vamos entender melhor que, lembrando, isso tudo foi não intencional. Hoje, muitos especialistas olham para trás e sugerem que a falta de uma opção como a dipirona, um analgésico forte e que não vicia, pode ter sido um dos fatores que, sem querer, ajudou a abrir um caminho para a crise de opioides que devastou os Estados Unidos. Uma ferramenta importante no controle da dor simplesmente não existia mais para eles. No fim das contas, o paradoxo está resolvido. A dipirona não é uma coisa só. Ela reage de forma diferente em corpos com genéticas diferentes. A proibição lá nos Estados Unidos em 1977, com os dados que eles tinham da população deles, foi uma decisão racional. E a decisão do Brasil de continuar usando com base nos nossos dados e na nossa genética também é uma decisão totalmente racional. Então entenda, a partir de agora você não vai mais ter dúvidas. Por que a dipirona é tão queridinha aqui? Porque aqui depende muito da nossa genética e ela, lembra daquele número? 0,38, que é super baixo de ter algum problema relacionado à granulocitose? Então, isso tudo com base em estudos e evidências científicas aqui do nosso povo. Então, não é que, por isso que eu usei muito a expressão não intencional. Os Estados Unidos, como o Reino Unido, outros que seguiram, não tinha intenção de banir a dipirona por algum outro, não. Porque os dados que ele tinha à época diziam que ela era potencialmente fatal para o risco de agranulocitose. Então, é assim que a gente vai entendendo esse processo. E mesmo assim, se você hoje quiser fazer um artigo científico sobre a dipirona, vai ser muito difícil, porque ainda continua a proibição e tem que se manter por conta da sua base genética daquele povo. E aqui a gente tem poucas evidências da dipirona, mas é muito importante que você entenda que esse medicamento ainda é muito seguro, o nosso analgésico, que é como se fosse da nossa família. Então, se você gostou dessa explanação sobre a dipirona, desse mistério que foi resolvido aqui ponto a ponto, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Mas antes, ó, eu sei que você pode esquecer, dá um like aí, dá um joinha aí, para que o YouTube possa indicar esse vídeo para muito mais pessoas.